Olá, meus amigos traders, aqui é o Glauber Galo, para quem não me conhece, mais conhecido como Galo aí no grupo do Capital Preditivo. Hoje nós vamos gravar um vídeo aqui com o objetivo de apresentar aí os indicadores do nosso mestre Romanato do Capital Preditivo para aqueles que não conhecem. Para aqueles que já conhecem, sabem como funciona, nós vamos aqui falar um pouco de gatilhos de entrada. O que motiva, no meu caso, no meu operacional, uma compra ou uma venda, o que é um gatilho de entrada, né? No meu caso, com base nos indicadores e alguns pequenos detalhes a mais aí a ser considerado. Como vocês podem ver, eu estou aqui na minha tela operacional, onde do lado esquerdo eu tenho o mini dólar, né, o WDO, e do lado direito, olhando aqui também na aba do ativo, nós temos o dólar cheio. Nós vamos daqui a pouco falar por que nós temos o mini dólar de um lado, o dólar cheio do outro, e aqui ao meio o Superdom, claro, eu sou acostumado a operar através do Superdom com as ordens OCO, né? Na verdade eu não vou nem, nesse primeiro momento eu vou até aumentar a tela aqui do mini dólar para a gente falar um pouco dessas linhas coloridas aqui, né? Elas parecem que tem bastante coisa, mas não. Só num primeiro momento quando a gente olha aí, né? Nós estamos aqui olhando, por exemplo, o dia de hoje, 9 de maio, eu estou gravando esse vídeo em 9 de maio, né? Foi um dia um pouco atípico, um dia meio bagunçado para o dólar. Ele abriu com um gap muito grande de alta aqui. Se a gente olhar aqui o gap de alta, ele já abriu com um gap de praticamente 60 pontos na abertura. Mas como estamos gravando hoje, decidi usar o dia de hoje como exemplo. Apesar de não ter sido um dia fácil, um dia um pouco bagunçado, né? Ainda assim, nós tivemos êxito aí com os indicadores do capital preditivo. Olhando aqui a tela, então, começando aqui de baixo para cima, eu uso na minha tela operacional, por exemplo, aqui eu tenho a quantidade de agressão, o saldo, né? Que eu tenho o costume de usar também há bastante tempo, então ele fica aqui embaixo na minha tela. Logo acima nós temos o primeiro indicador do capital preditivo, que é o Aggression Trend. Nele nós temos a linha azul e a linha rosa. Essas linhas elas mostram, a linha azul mostra a agressão do movimento comprador, a linha rosa mostra a força e a agressão do movimento vendedor. Trabalhando aqui lado a lado, né? A gente pode ir monitorando as duas e ver em determinado momento quem vem vencendo aí a batalha de agressões. A gente sabe que o que move o preço são as agressões, né? E com o princípio de operação de fluxo, de order flow, a gente sabe da importância das agressões, que é o que realmente move o preço e faz o mercado andar. Logo acima nós temos o Exhaustion Move. Ele é um oscilador com um diferencial muito grande do que se encontra por aí no mercado. Tanto a linha superior de resistência quanto a linha inferior de suporte, aqui a vermelha tracejada, eles são níveis de suporte e resistência dinâmicos, eles não são estáticos. Então se você olhar aqui, por exemplo, você percebe que ele vai acompanhando o preço e vai se ajustando ao movimento do mercado, quanto esse mercado está expandindo e retraindo, e vai fazendo ajustes. Então o Exhaustion Move é a segunda ferramenta aqui do capital preditivo. Como terceira ferramenta nós temos aqui essas 4 linhas coloridas, começando aqui pela superior a verde-limão, logo abaixo a azul, depois a fúcsia e a vermelha. Essas linhas são o indicador chamado Price Zone. Esse indicador, na verdade, eles são níveis de suporte e resistência dinâmicos que vão nos auxiliando a enxergar aí os melhores locais de trade. Eu não uso nada muito além dos 3 indicadores. Aqui vocês viram que eu tenho apenas aqui o saldo de agressão aqui embaixo, né? O delta de agressão aqui embaixo. Além disso, se nós olharmos aqui, o que eu tenho mais é uma VWAP, que é a linha azul escura aqui no meu gráfico, a VWAP diária, e eu tenho o TR ponto de decisão, que é formado pela máxima, mínima, fechamento e ajuste, né, do dia anterior,
que são pontos que o dólar costuma respeitar, por isso que eu os tenho aqui no gráfico. O dólar costuma respeitar bastante esses pontos, então não tenho nada muito além disso. Como disse, estamos no dia 9, né, aqui no gráfico. Eu vou minimizar aqui o gráfico do mini dólar, para que tenhamos aqui à direita o gráfico do dólar cheio. E aí nós vamos agora falar o porquê eu uso o mini dólar do lado e o dólar cheio do outro. Se você olhar aqui no gráfico da direita do dólar cheio, o único indicador do capital preditivo que eu mantenho aqui é o Exhaustion Move, aqui embaixo, como vocês podem ver. Por quê? Porque eu faço a confluência da indicação que eu estou recebendo no Exhaustion Move do dólar cheio com a indicação que estou recebendo do Exhaustion Move no mini dólar. Eu considero bastante importante essa confluência. Você percebe que o Aggression Trend eu não tenho no dólar cheio, apenas no mini dólar. No dólar cheio eu não tenho. Também não tenho o saldo de agressão delta. A única coisa que eu tenho aqui mesmo é o Exhaustion Move para fazer a confluência dessas duas informações aqui. Esse é o único motivo de ter o dólar cheio à direita. É bastante importante. A gente vai verificar agora alguns gatilhos de entrada e a gente vai ver a importância disso. Bom, o dia de hoje, dia 9 de maio, começou aqui um dia atípico, com um gap bastante grande. Eu considero um gap de 60 pontos um gap grande, né? Já sabíamos que não seria um dia fácil de operar, né? Então aí o dia se inicia, os indicadores começam a se estabilizar, né? Após um gap tão grande. Nos primeiros minutos aqui a gente percebe uma volatilidade muito grande aqui. Logo no começo ele já mostra uma tendência de alta aqui, né? As minhas ordens não estão aparecendo no gráfico aqui, porque eu acho que não é necessário mostrar as ordens, e sim os gatilhos de entrada. O objetivo não é nem mostrar as ordens feitas aqui por mim no dia, mas sim os gatilhos de entrada, e foram os gatilhos que eu usei de fato no dia de hoje, né? Após os primeiros 5 minutos de mercado aqui, houve aqui uma queda significativa aqui, né? Desde o topo ao fundo aqui, uma queda bem rápida, de uma variação de 25 pontos, despencou aqui em praticamente 1 minuto, né? E a hora que ele deu essa despencada aqui, logo ele fez uma correçãozinha para cima, voltou a cair tocando aqui a segunda linha do Price Zone, a linha azul, né? A linha primeira verde, a segunda azul. E neste momento em que ele tocou essa linha aqui, eu estava atento, porque eu percebi que o volume vendedor aqui embaixo no Aggression Trend vinha crescendo, e que no Exhaustion Move ele vinha descendo, que é o que eu estava esperando, ele chegar numa região de sobrevenda aqui no Exhaustion Move, que de fato ele atingiu. Foi um movimento muito rápido e atingir aqui o ápice ou pico do movimento vendedor, e eu de fato consegui fazer uma entrada mais ou menos após esse primeiro candlezinho branco aqui, né? O Reiki Nash, uma coisa que eu não falei, eu utilizo o gráfico 4R de Reiki Nash. Por costume também, eu acho que o Reiki Nash ele desenha bonito, ele faz um bom desenho do gráfico. A gente sabe que ele tem um pequeno delay em função aí do preço real, mas como eu boleto aqui no Superdom, para mim não é problema. Eu fico olho no gráfico, olho no Superdom aqui, né? E então para mim não é problema. Quando ele geralmente desenha aqui a figura gráfica que todo mundo tanto gosta, né? Um martelinho no fundo, eu já fico de olho no próximo gráfico. Às vezes é muito rápido, aqui eu estava atento e eu consegui fazer uma entrada aqui mais ou menos no nível 68 aqui. Não foi uma entrada tão aqui embaixo aqui, né? Onde ele chegou a tocar no 63, já tinha andado 5 pontos. Eu consegui pegar uma entrada aí no nível 68. E do nível 68 aproximadamente, eu utilizo uma ordem oco de 5 para 5, 5 de stop, 5 de gain, mas ele pegou os primeiros 5 pontos aqui, nessa pequena subida aqui, né? Então você perceba que o gatilho de entrada de fato é aquele padrão. Você percebe que ele deu a sobrevenda aqui, o ápice, o pico do movimento vendedor, da força vendedora chegando ao fim e começando a descer, né? O comprador, por sua vez, aqui embaixo vinha começando a querer apontar para cima aqui, né?
E se nós olharmos esse mesmo movimento ali ao lado no dólar cheio, que aconteceu por volta das 9h07 da manhã, se nós procurarmos este movimento aqui por volta das 9h07 da manhã, a gente vai poder ver que o olho também estava ali. É este movimento aqui, ele me confirmou a sobrevenda. Na verdade eu vou tirar essa marcação que nós temos aqui, porque não é o caso agora. Isso, olha, aqui às 9h07 você percebe que ele também estava sobrevendido, então você percebe que o movimento é igual, ou é semelhante, ou praticamente igual ao que estava acontecendo no mini no cheio. Então foi quando a gente fez nossa primeira ordem. Na verdade, eu não peguei só 5 pontos nessa ordem, tá? Porque ele veio bater os 5 pontos e eu tentei alongar um pouquinho esse trade. Eu passei um calorzinho aqui, ele voltou um pouco, mas eu consegui alongar esse trade aqui e cheguei a pegar 8 pontos, na verdade, nesse trade quando ele atingiu aqui a linha azul, a VWAP, um pouquinho antes da VWAP aqui, né? Entrando aqui no 68. Mas foi uma opção que eu fiz de alongar, passei um calorzinho porque ele foi a favor, né? Por um instante daquele arrependimento, foi um movimento bem rápido, ele estava bem volátil, mas eu consegui aqui encerrar com 8 pontos neste caso, né? Porque eu acreditei nessa região de sobrevenda aqui. Eu estou falando de uma operação que eu fiz hoje que foi bem rápida, mas vamos falar de outros gatilhos de entrada, né? Vamos falar de outros gatilhos de entrada. Aqui nós percebemos, dando continuidade no gráfico, que ele continuou bastante volátil aqui, ciclando em volta da VWAP no dia 9. O indicador do Price Zone se ajustou aqui, ele vai fazendo ajustes, ele fez um ajuste aqui, a volatilidade, a lateralização do dia, na verdade, né? Ele fez aqui um pequeno ajuste, aqui uma pequena aqui, uma lateralização, na verdade. O preço ficou meio travado aqui num range aqui de 10 ou 15 pontos aqui por um período chato. Logo após ele voltou a cair, buscando aqui essa região dos 52 aqui, que era a máxima do dia anterior, né? Perceba que ele respeitou. E aqui nós vemos um outro gatilho de entrada por volta das 10h05 da manhã, e aqui um trade bem bacana, porque percebemos novamente uma região de sobrevenda, novamente o movimento vendedor chegando aqui próximo à linha de resistência e começando a descer, mostrando então uma exaustão desse movimento vendedor e confirmando também no cheio ao lado. Se nós viemos ao lado aqui por volta desse mesmo horário, das 10h05 da manhã, nós podemos ver que esse movimento se confirma. Então você perceba a importância da confluência. Por que eu faço essa confluência do Exhaustion Move no mini no cheio? Olha só, às 10h05 da manhã, aqui 10h06 da manhã, como ele vinha dando o movimento. Ele chorou um pouquinho aqui para ir, né? Mas ele aqui deu uma retraçãozinha. Como o meu stop é de 5 pontos, não chegou perto. E ele andou aqui também 8 pontos. Foi um outro trade, na verdade, 2 trades de 8 pontos que já atinge meu objetivo diário na faixa dos 15 pontos. Foi o que eu fiz hoje. Então, os gatilhos de entrada que eu utilizo são esses: as regiões de sobrecompra e sobrevenda no Exhaustion Move no mini, em confluência com o cheio ao lado, e procurando aqui o fim de um movimento, mostrando a exaustão de uma força compradora ou vendedora chegando aqui ao topo do Aggression Trend. Claro, além disso, a gente dá uma olhadinha aqui embaixo no saldo de agressão, porque você percebe que, por exemplo, aqui nessa entrada aqui das 10h05, a gente vinha com um delta vendedor e repentinamente entra um delta comprador aqui, né? O vendedor até faz uma outra tentativa que se percebe no delta, mas esse delta ele começa a crescer, formar uma escadinha compradora aqui que a gente chama, né? Falando do delta. Além disso, a gente procura identificar alguma divergência que possa acontecer. Deixa eu ver se a gente no dia de hoje houve aqui alguma divergência. Por exemplo, olha só que divergência interessante aconteceu aqui, ó. O dólar faz este pequeno topinho aqui, né? Ele subiu num movimento forte aqui, né? Fez um movimento forte de subida a 25 pontos. Na sequência caiu já aproximadamente metade desse movimento, 12 pontos. Ele volta a fazer aqui um pullbackzinho. Aí você percebe que esse pullback
Se nós olharmos este pullback aqui, ele acontece mais ou menos aqui no Exhaustion Move, nessa região aqui, ó, né? E logo na sequência ele volta a fazer um topo mais ou menos ligeiramente mais alto. E se você olhar, o que aconteceu aqui é o seguinte, olha só, vamos pegar aqui para a gente poder fazer uma linha aqui, desenhar. Nós temos aqui, ó, um topo ligeiramente ascendente, né? E se você olhar aqui embaixo, nós temos uma divergência, porque aqui embaixo está descendente aqui. Você percebe que na figura do Exhaustion Move, o topo, apesar de aqui no gráfico o preço ter ido para cima, no Exhaustion Move ele foi para baixo, né? Então aqui também, claro, aqui não se consolidou de fato uma entrada forte, porque ele fez aqui um movimento até que pequeno, teria dado 8 pontos, para quem busca 4, 5, que no meu caso que às vezes buscou de 5 a 8 pontos, também teria dado, dependendo do local da entrada, né? Aqui a gente só saberia na prática mesmo, né? A gente posiciona aqui no Superdom, às vezes a gente fica na pedra, não consegue pegar a ordem onde a gente quer, mas você percebe aqui uma divergência. Então uma divergência geralmente é um bom gatilho de entrada também. Quando acontece isso, o topo mais alto que o topo anterior, porém no Exhaustion Move o topo está mais baixo. Essa divergência é importante. E o cruzamento, eu acho que nós falamos de todas aqui os gatilhos de entrada. O que é legal além do capital preditivo, dos indicadores, que além de termos aqui os gatilhos de entrada bastante assertivos, fazendo que no meu ponto de vista é o correto, né? A gente acaba fazendo menos ordens no dia e ordens mais assertivas. Ele ajuda você a conduzir as ordens também, né? Porque você fica acompanhando aqui dentro dos níveis de suporte e resistência dinâmico do Exhaustion Move, quando este movimento vai chegando ao fundo aqui, né? Ou quando a força vai acabando, nesse caso a força vendedora, você já começa a se preparar talvez para sair da posição que você está. Então ele não só te ajuda a entrar num trade, mas ele te ajuda a conduzir esse trade, a se manter nesse trade até o objetivo dele, né? Ou até possibilita você alongar, se você for fazendo a leitura aqui dos indicadores, até alongar. Já houve ocasiões em que eu consegui alongar um trade por 14, 15, 16, até 18 pontos. A gente consegue alongando um trade aí, né? Pra gente que tem um perfil um pouco mais scalper, a gente sabe que é difícil alongar as operações, mas com os indicadores a gente de fato consegue aí, boas entradas e também conduzir essas ordens até o seu objetivo, às vezes acaba podendo até alongar elas, né? Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, eu vou aqui mostrar para vocês aqui o meu relatório de performance da semana passada, aqui entre os dias 2, que foi segunda-feira, né? Deixa eu confirmar aqui então, do dia 2 de maio até o dia 6 de maio na sexta-feira, né? Deixa ele carregar aqui então. Nessa semana aqui eu obtive um resultado de 75 pontos e meio, como vocês podem ver aqui utilizando os indicadores do capital preditivo. Eu considero um resultado bastante interessante, 75 pontos e meio. Se você mantiver aí algo em torno disso ao longo das semanas, nós estamos falando aí de aproximadamente 300 pontos no mês em 22 dias úteis, né? É um resultado, eu acho, bastante significativo. Algum tempo atrás, antes de eu conhecer o capital preditivo, eu confesso não atingir resultados como esse na semana. A gente ficava naquele ganha e perde, o 0 a 0, né? E a consistência veio aí depois dos indicadores do capital preditivo. Então, acho legal compartilhar com vocês o resultado que eu obtive, por exemplo, na semana passada. Podia compartilhar outros dias aqui, mas só para efeito de ilustrar aqui o potencial dos indicadores aí do capital preditivo. Que não se resumem só ao que a gente falou aqui. Por enquanto sim, mas o Romanato está sempre aí trabalhando, melhorando, fazendo melhorias nesses indicadores e trabalhando em novos indicadores para compor aí
as soluções do capital preditivo. Nesse momento o Romanato vem desenvolvendo o IntraVix, que é um medidor aí de volatilidade, de índice de volatilidade do mercado, que vai ser bastante legal para compor com os demais indicadores aí. Que mais temos que falar aqui para a gente finalizar o vídeo? Já estamos no vídeo longo, mais de 20 minutos. Para você que se interessou pelos indicadores do capital preditivo, na descrição desse vídeo vai ter o meu contato, vai ter também o grupo de Telegram do Romanato, é um grupo bem grande de traders, onde são trocadas muitas experiências lá, bastante coisa, a gente está sempre falando de trade lá, né? E você que se interessou em assinar também os indicadores do capital preditivo, você pode utilizar um cupom de benefício com o meu sobrenome, o Galo, G-A-L-L-O, o Galo é com 2 L's, que vai te trazer o benefício de ter acesso ao IntraVix, que ele ainda está em desenvolvimento, deve ficar pronto ainda essa semana. E o IntraVix, você vai ter esse benefício do acesso ao IntraVix, utilizando esse cupom de benefício, então, com Galo, com 2 L's. Pessoal, espero ter esclarecido para vocês aqui no vídeo os gatilhos de entrada aqui, o operacional, né? Qualquer dúvida que porventura não foi esclarecida nesse vídeo, vai ter meu contato abaixo. No Telegram você pode me chamar, mandar pergunta, mandar seu áudio lá, a gente esclarece sempre rapidamente ali as dúvidas do pessoal. Fiquem à vontade para perguntar, questionar, me procurar, tá bom? Espero ter colaborado de alguma maneira com o operacional de vocês, com o dia a dia de vocês aí. O intuito do vídeo foi esse, tá bom? Um forte abraço a todos, bons trades e a gente se vê.